Oi, gente! Bem-vindos ao nosso novo canal Passeio de 50. Olha, nos nossos encontros a gente vai falar de assuntos da atualidade, de assuntos que marcaram a vida de muita gente e até aqueles que deixaram uma saudade. Esse vai ser o nosso local de conversa. Cumprindo as normas dos órgãos de saúde, estamos trabalhando em casa. Nossos bate-papos serão pelo Zoom. Assim, nós mantemos o isolamento social que foi determinado e cumprimos todas as normas. E hoje, no nosso primeiro encontro, vamos conversar com o infectologista para nos atualizar sobre a pandemia. Gente, será que ainda temos que usar o álcool em gel, as máscaras, lavar as compras? Será que a gente vai ter que fazer isso por muito tempo? E a vacina? Será que ela vai chegar esse ano? Já tem comentários que sim, hein? Vamos ver. E para falar sobre todas essas dúvidas que nós temos ainda há quase 5 meses, há pouco mais de 5 meses da pandemia, quem está aqui com a gente hoje é o infectologista Dr. Emerson Nunes. Dr. Emerson, obrigada por participar do nosso canal. É um privilégio estar participando desse momento especial aí na estreia do canal também. Estou muito satisfeito. É um assunto mais denso, mais pesado, mas muito importante para o momento, que é falar dessa pandemia que nós estamos vivendo. E nós que passamos os 50 sempre temos uma preocupação a mais, porque agora a gente está vendo já os bares, os restaurantes abrindo, esse isolamento que antes a gente estava fazendo com mais força, já não estamos fazendo tanto. Como fica esse momento, doutor? Na verdade, foi uma jornada longa, assim, paramos para pensar desde que começou a quarentena. Quando começou lá na China, nós não sabíamos que a situação ia se tornar isso. Pensávamos, isso aí é lá do outro lado do mundo, não tem nada a ver com a gente. E, mesmo assim, existia um pequeno medo, mas ninguém pensava realmente que nós iríamos evoluir para esse quadro. E, de repente, estávamos vivendo essa loucura toda de quarentena, isolamento, fique em casa. E, realmente, as mudanças que vieram depois, com essa mudança que aconteceu de comportamento, de estilo de vida, ficar em casa, aprender a fazer exercício. Olha que importante isso para a gente, manter massa muscular, manter rigidez num momento em que está todo mundo ansioso, questionando. E era natural que nós, depois de 5 meses aí, estaríamos nos sentindo cansados de ficar em casa. Ou então a necessidade realmente de sobreviver, de correr atrás da própria subsistência, trabalhar, voltar ativo. Mas trouxemos coisas importantes para cá, hábitos importantes, a limpeza das mãos, a questão da máscara. Talvez fique um bom tempo com a gente. Eu tenho certeza que o hábito de lavar as mãos a todo momento, utilizar o álcool em gel, veio para ficar. Também sinto isso. Agora, o doutor já falou uma coisa muito importante. Nesse momento, a gente ainda tem muita dúvida. É impressionante como, é lógico, né? Uma pandemia que assola o mundo todo. Alguns países começam a abrir o comércio e fecham. As crianças retornam às aulas e voltam para casa porque não é o melhor momento. Nós também não seríamos diferente. Aqui no Brasil estamos passando por tudo isso. Mas hoje a gente já fala desse vírus ser um vírus endêmico, ou seja, ele vai ficar aqui com a gente. Como é que está essa discussão no meio? Muita discussão ainda se tem, a comunidade científica está analisando. Temos menos de 1 ano de doença. E uma das dúvidas que sempre estavam nas discussões, a que se destacava era essa. Ele vai voltar? Ano que vem o coronavírus vai ficar circulando entre a gente, vai se tornar endêmico, como é o influenza, o vírus da influenza? Essa é uma dúvida. A possibilidade existe, mas nós temos uma arma aí que está sendo desenvolvida. Na verdade, são aproximadamente 163 pesquisas de vacina no mundo atualmente, sendo 23 que já estão numa fase mais avançada, e dessas se destacam 6 pesquisas que já estão na fase clínica, aquela fase 3 de utilização em seres humanos. Já passou pela fase 1
que é utilização em pequenos grupos de pessoas para testar a segurança. Tem efeitos colaterais, o que está acontecendo. E muitas pularam o 2, que seria um grupo um pouco maior, e já estão na fase 3, na etapa 3, que é justamente testar um grande número de pessoas. Conheço pessoas que estão sendo voluntárias no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Distrito Federal. Tem um primo meu que está sendo voluntário para testar a vacina, e acho muito interessante que essa vai ser a nossa arma. Eu acho que não teremos discussão de ser endêmico ou não, porque teremos a vacina em nossas mãos no ano que vem. Esse ano já está descartado a vacina? Não está descartado. Uma das vacinas que está em pesquisa é a de Oxford, que usa um vírus, é um rinovírus, é um vírus resfriado que é inócuo para a gente, colocando ali proteína do coronavírus, alterando geneticamente esse vírus. Ele está bem promissor e pode ser que em dezembro já tenha ele em utilização. E outra vacina, uma vacina chinesa, uma das chinesas, utiliza o próprio coronavírus inativado. É como se quebrasse ele todo e as proteínas que vão fazer o estímulo do sistema imune estarão fazendo aí nós criarmos anticorpos. Como fica a atenção a essas pessoas mais velhas? Porque essas pessoas, na verdade, o grupo que ficou designado como o de cuidados especiais é mais de 60. Mas todo mundo tem que ter o seu cuidado específico. Mas como fica agora essa questão do cuidado com as pessoas que já passaram de 50, de 60? Nós temos a questão da idade, realmente, um fator complicador. Quando nós temos acima de 70, ali, a letalidade é bem alta. Mas, para cuidados gerais, alguns serviços já estão considerando 50 anos como ter uma atenção diferente. Por exemplo, eu trabalho num hospital que o exame está indicado acima dos 50, o exame do PCR para o paciente sintomático. Aquele exame que vai lá procurar o vírus nas vias aéreas, usando aquele suave, né, que parece um cotonete. Isso. E acima dos 50. Então, já está se considerando ali que tem uma alteração fisiológica própria do processo de envelhecer e temos que ter um cuidado maior. Óbvio que aí vai entrar um monte de vários fatores na questão de como a pessoa vai responder se ela está ali abaixo dos 60, entre 50 e 60. Existe uma linha ali divisória de vai evoluir bem, não vai. E tem aquela questão, 80% vão sair bem, 20% vão ter complicações e tirando 5% desses 20% vão acabar numa UTI. E não muda muito. O problema todo, né, acima dos 50 pode ser que tenha maior facilidade de complicações. Cara, é impressionante. Eu tenho 20 leitos, eu acho que 18 leitos são obesos. Então, já é um primeiro ponto a gente prestar atenção. A questão do sobrepeso, de estar acima do peso. E sabemos que o metabolismo vai mudando após os 40 anos. Então, temos que ter certeza que com 50 estamos ali com aquela forma física ideal, atividade física, alimentação saudável. Tudo isso vai ter uma implicância no desenvolvimento. O senhor, inclusive, começou falando disso, dessa questão da gente começar a fazer exercício em casa. Agora, o que a gente ouve as pessoas falando é que não conseguiu muito. E até hoje as pessoas não estão conseguindo muito fazer isso. E estão engordando. Quer dizer, isso é um risco maior? É um risco maior. Não se sabe ainda qual é como está relacionada ali no desenvolvimento da doença, essa fisiopatologia do obeso, se ele tem mais receptores específicos para o vírus, mas é um fator complicador, sim. Inclusive, a OMS já considera o índice de massa corporal em obesidade grau 1 ou 2 já como comorbidade. Doutor, como o senhor tem visto no dia a dia de um hospital essa questão agora de pacientes que não estão com Covid, não estão com coronavírus e precisam de ir ao hospital? Nós sabemos, conversamos há uns meses atrás, logo que começou a pandemia, quase 4, 5 meses, e essa já era uma preocupação das pessoas
que têm, por exemplo, câncer, elas precisam de ir ao hospital. Pessoas que precisam têm uma doença que precisa de acompanhamento. Como é que tem sido, pela sua experiência, como é que tem sido o acompanhamento e a ida dessas pessoas? Isso realmente é um problema. Tá? Nós chamamos até de, quando acontece, por exemplo, um óbito ou então uma complicação causada por uma doença que não é a COVID, nós chamamos de uma complicação correlata ou um óbito correlato. Ele está relacionado ao impacto da doença em si no sistema de saúde. Isso tem sido, sim, uma complicação. As agendas, muitas pararam. Cuidados ambulatoriais, cuidados de doentes crônicos, tem sido muito complicado pela própria exposição no ambiente hospitalar. O que alguns hospitais conseguiram fazer, acredito que a grande maioria, aqueles que eu trabalho, já fizeram isso, foi separar o fluxo. Então, o paciente que é suspeita de Covid, que tem um sintoma, digamos assim, uma síndrome gripal, ele entra por uma porta e segue um caminho que consegue ser segregado do restante do hospital. Mas, mesmo assim, o atendimento ambulatorial ele fechou muito as portas, muitos doentes podem descompensar e teremos aí esses óbitos correlatos, infelizmente, que podem acontecer. Estamos agora em reabertura, né, e voltando às atividades. Posso dizer assim, eu mesmo não fiz o check-up, né? Todo ano eu procuro fazer o eletrocardiograma, fazer os exames ali necessários, um exame de sangue, fazer um teste de esforço para acompanhar. E esse ano eu fui deixando, trabalhando, e esse dia eu parei para pensar, poxa vida, isso é um problema. Imagina quem já é paciente, quem já é doente, tem diabetes, tem câncer, isso atrapalhou muita gente realmente. Doutora, uma outra questão que as pessoas também estão muito em dúvida é quanto aos sintomas. Quando a gente começou a falar da Covid-19, os sintomas eram sempre os mesmos que se falava. A pessoa vai ficar cansada, vai ficar sem ar, ela vai apresentar uma febre alta. Esses sintomas eram os que a gente sempre falou. Só que a gente tem visto ao longo desses meses que esses sintomas mudaram, até os assintomáticos. Tem surgido um número enorme de pessoas assintomáticas. E essas pessoas transmitem também. Quer dizer, o que a gente tem hoje de segurança quanto a sintomas? Ou a gente ainda não tem? Não, temos. O que começou com uma síndrome respiratória, uma doença pulmonar, lá no início, em janeiro, quando estavam discutindo aqui no Brasil, é uma síndrome, é uma pneumonia, não é mais considerado. É uma doença sistêmica que acaba acometendo o organismo como um todo e tendo sintomas que antes não eram correlacionados. Digestivos, por exemplo, falta de apetite, dor abdominal, diarreia, tudo isso hoje está relacionado, pode ser manifestação do coronavírus. Perder o olfato e o paladar. Isso hoje já é característico, inclusive o Ministério da Saúde, no dia 26 de junho, ele mudou as regras para o diagnóstico, ampliando essa possibilidade de diagnóstico sem fazer exames. Então, dentre essas mudanças, ele colocou uma síndrome gripal que tenha a perda do paladar e do olfato. Isso já pode ser considerado fortemente como sendo a Covid-19. E sabemos que hoje se discute muito pessoas que tiveram eventos tromboembólicos, que são pequenos trombos que entram na circulação sanguínea e perderam até membros, mas realmente isso é bem raro. Se discute hoje se algumas pessoas que infartaram, tiveram AVC, se isso está relacionado realmente, não está bem estabelecido. O que nós sabemos é uma doença sistêmica que começa com aqueles sintomas geralmente brandos respiratórios. A grande maioria vai sair bem, como se fosse só um resfriado, mas alguns vão evoluir ali pelo 7º, 8º dia, que ocorre uma mudança importante e acaba abrindo aquela síndrome inflamatória sistêmica. E muitos nessa fase, entre o 7º e 8º dia, entram com uma falta de ar e vão parar em UTIs. O senhor está dentro de hospitais e também tem colegas em hospitais. Qual
qual é o temor ali dentro? A maior preocupação do profissional de saúde não é pegar a doença, não é ficar doente, é levar para dentro de casa. A grande maioria que eu converso tem esse maior temor, é eu ter o vírus e levar esse vírus para dentro de casa. Uma pessoa que convive com os pais idosos, convive com pessoas com necessidades especiais, a grande preocupação é essa. Esse dia eu falei para um colega que todos nós temos um encontro marcado com o coronavírus e ele ficou chocado. Puxa, é todos nós verdade. que trabalhamos assim eu trabalho com paciente que está doente com o coronavírus. Eu trabalho, né? Eu não trabalho em UTI, eu entro às vezes para ver paciente, para avaliar, mas trabalho em enfermaria, trabalho em emergência, vendo o paciente que está com suspeita ou que já é positivo. E a tendência é essa, eu vou ter contato sempre, né? E o contato com o vírus, todos nós, eu falo assim, todos nós somos suscetíveis ao vírus. O que significa isso? Quem tiver contato com o vírus vai ficar doente. E às vezes vai ficar doente e não vai nem saber, né? Os assintomáticos muitos não sabem. Tem uma discussão quanto ao teste. O senhor falou, inclusive, do teste, esse teste parece o bastão, parece um cotonete. E esse teste rápido, o que a gente viu muito é que esse teste não é tão eficiente. E essa não eficiência é alta. 75% dos exames podem atestar negativo e a pessoa pode estar com coronavírus. Isso é real? É real. Na verdade, dependendo do fabricante, do kit, do método que está sendo utilizado, ele pode ter uma sensibilidade, que nós chamamos, de 40% a 80%. É baixa, 40%. Imagina, vamos fazer uma média aí, 50% vai dar certo ou não. O que se está utilizando esse teste para fazer como se fosse uma triagem de grupos populacionais ou de classes profissionais, por exemplo. Eu poderia fazer em motoristas de ônibus que estão ali dirigindo e as pessoas estão passando por eles para saber se algum deles está portando o vírus. Aqui no Brasil, a gente partiu do princípio de testar o sintomático. Então, só que eu tenho que ter 10 dias de sintomas para achar os anticorpos. Não adianta eu hoje, é isso que eu estava falando, não adianta eu hoje acordar gripado e correr fazer um teste. Não vai detectar nada. Esse é o grande problema também. Eu tenho que ter um método. Por outro lado, países que fizeram o teste, tipo um censo, independente de estar sintomático ou não, tiveram maior efetividade em isolar pacientes com os anticorpos recentes, aqueles que podem estar transmitindo. Mas é uma ferramenta importante para criar políticas de saúde pública. Eu defini, por exemplo, os professores de uma escola, eu posso testar, mesmo que sejam assintomáticos. O comércio agora abrindo, né? Shoppings, também. Grandes comércios. E eu posso associar isso a um trabalho de um censo, por exemplo, de perguntar: você está sintomático? Você teve contato com alguém que foi positivo? Aí faz o teste, eu junto esses dados todos e tenho mais possibilidade de usar como uma ferramenta para decidir se alguém vai ficar isolado ou não. Doutora Emerson, e as compras, hein? A gente ainda precisa ficar ali limpando o ovo, limpando tudo? A questão da limpeza é um hábito que veio para ficar. Rotina de limpeza em locais onde as pessoas vão ter que ir, participar, fazer um prestador de serviço, um comércio, uma escola, eu tenho que ter restaurantes, eu tenho que ter uma rotina de limpeza muito bem feita, limpar toda vez que um cliente sai, limpar uma área de circulação a cada 2 horas, por exemplo. Eu tenho que criar essas regras e elas deverão ser seguidas. Basta saber por que isso acontece. Quando eu falo, quando eu tusso, o vírus ele sai nas chamadas gotículas. Essas gotículas elas ficam pouco tempo no ar. A força da gravidade vai fazer essas gotículas caírem nas superfícies. E é aí que está o maior risco. Dependendo do tipo de superfície, o vírus pode ficar viável de 3 horas até 3 dias. Então, eu tenho
a possibilidade de encostar numa mesa, numa bancada que está contaminada por alguém que passou ali e levar ao meu rosto, aos meus olhos, à minha boca e acabar me infectando também. Então, essa limpeza, esse hábito de limpeza, essa rotina, ela vai continuar existindo e deve ficar. Não querendo ir contra a reabertura das academias, mas a polêmica da abertura, da reabertura das academias, ela é grande, né, doutor? Ela é grande, sim. Nós temos que ter regras, mudanças de como funciona. Eu já vi algumas que fazem um grupo de alunos que dá uma lotação ali aceitável, por exemplo, 15 alunos entram na academia por 1 hora. E a outra turma vai esperar mais 1 hora, vão chegar ali, vão marcar o horário. Então, hora marcada, não lotar, limpar o equipamento entre um aluno e outro e ter ainda a questão de limpar as áreas comuns, onde as pessoas circulam. São regras que devem ser colocadas em prática e seguidas com rigor. O vírus ainda está circulando entre a gente, então tem que ter esse cuidado. Com certeza. Doutor Emerson Luz, foi um prazer conversar com o senhor aqui na abertura do nosso canal. Sabemos que não é um assunto tranquilo, mas requer atenção. Esse cuidado todo que a gente está tendo é exatamente por isso, para que a gente, quem chegou, chegue bem e nós passemos bem pelos 50 ou que a gente chegue bem até ele. Obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Tá, foi um privilégio. Tá? Só gostaria de destacar isso. Para nós que passamos os 50, realmente, estilo de vida é tudo. Alimentação saudável, prato colorido, prática de exercícios com orientação, é óbvio, alimentação com orientação, a prática de exercício utilizando o profissional também, para termos o melhor tipo de performance e garantir o nosso, digamos assim, nossa reserva energética para o caso de doença. Tem um segredo que eu vou contar, que eu nunca revelei. Eu estava indo para a Amazônia para trabalhar em umas tribos indígenas. Eu trabalho muito em áreas remotas. Eu tenho uma das minhas paixões é medicina de áreas remotas e medicina de aventura. Tenho diploma de medicina de montanha. Gosto de fazer essas atividades de expedições, escaladas e tudo mais. Fui fazer um teste PCR para ir para uma tribo indígena, num protocolo que eu ajudei a criar também, e nós fizemos o protocolo. Vamos fazer o PCR nos voluntários que vão para a Amazônia, para ninguém levar o vírus lá para os índios. Isso seria um absurdo levar. E eu fiz o teste completamente assintomático, me preparando para uma viagem para a Amazônia para ficar 1 semana numa tribo. E simplesmente o vírus estava presente. Olha, o senhor testou positivo. E aí? Quando me ligaram, disse, não, o seu resultado, você está com coronavírus. No seu exame, não, é impossível. Trocaram o meu tubo. Não estou sentindo nada, completamente assintomático. Eu não sinto nada. Só que depois disso, eu entrei num processo assim, e eu percebi que a Covid-19 é a doença da ansiedade e da solidão, porque você fica muito ansioso em saber se realmente você vai estar naquele grupo dos 80% ou vai estar no grupo daqueles 5%. E da solidão, porque você se isola e não fala com mais ninguém, tirando os encontros aí virtuais, por vídeo, você não vai ter contato com ninguém. Então, são 14 dias de isolamento. Para as pessoas que vão para um hospital, elas só vão conversar com outras vestidas de astronauta. Então, é uma doença muito solitária e a ansiedade é muito grande. Eu não tive nada, fiquei 14 dias dentro de casa em observação, aproveitei para arrumar, botar coisa fora, mas o que eu acho que funcionou para mim foi o estilo de vida, porque eu estou sempre correndo, eu gosto de... Não agora, durante a quarentena não dava para correr, era proibido. Fazer as workouts dentro de casa, na sala, né? Abrir um espaço ali, fazer aquela sequência ali de workout e tudo mais, mas sempre com alimentação saudável,
Após os 50, o ideal é que tenha um aporte de proteína melhor. Então, o whey protein é indicado para quem tem mais de 50 anos. Então, eu faço meu whey protein, a minha alimentação é balanceada. Fui estudar sobre isso, fui fazer nutrologia para aprender a manejar isso também. Então, essa é a questão. Tem um estilo de vida saudável, a solidão ela vai estar presente, a gente se sente só, a ansiedade é muito grande, como que eu vou estar amanhã, como que será o amanhã, mas nós temos que usar nossa rede de amigos e de familiares, ter muita união, mesmo que seja à distância, ter certeza que isso muda completamente a evolução e o prognóstico. E estamos aí estudando, aprendendo cada dia mais sobre a doença, e para mim é sempre uma satisfação levar a informação às pessoas e orientá-las. É uma grande satisfação para nós aqui do canal recebê-lo nesse nosso momento de estreia, nesse assunto tão importante. E vamos sim falar da questão psicológica, como fica a nossa cabeça nesse momento. A gente já tem o nosso convidado também para falar sobre isso, e é muito importante toda a questão, corpo, mente, são e são. Muito obrigada, doutor. Poxa, bem esclarecedora essa conversa que tivemos com o Dr. Emerson Luz, né? Agora é torcer para a vacina chegar ainda esse ano. E essa novidade que ele contou para a gente, que é médico de aventura, que bacana! Ora, eu juro que eu nem sabia que essa especialidade existia. Mas, vem cá, se a gente parar para pensar, é lógico, né, gente? Quem vai ser o médico responsável por atender essas pessoas que fazem, por exemplo, montanhismo, que vão até o Monte Everest? Tinha que ter, né? Bom, gente, hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. E se você gostou, aproveita agora para se inscrever aqui no nosso canal. Clica aqui embaixo. Também deixa seu like, seus comentários. Assim eu vou saber sobre que assunto vocês querem que a gente fale aqui no nosso canal. Você também me encontra no Instagram, @Madeleine_Machado com Y. Do jeitinho que tá escrito aqui. Tchau, gente. Até amanhã, 6 horas da tarde, hein? A gente se encontra aqui no nosso canal. Passeio dos 50, para quem já passou. E para quem não passou, para chegar bem. Beijo, gente. Até amanhã.